Vamos fazer o seguinte, eu tentei segurar, ainda não deu tempo. Daqui a pouquinho já demonstra pra gente como foi a vitória da Argentina, porque o Tite começou a falar nesse momento. Vamos ouvir o técnico 100%. Você poder fazer uma análise sobre essas duas últimas partidas. Não sei se na tua visão, mas elas tiveram algumas características muito próximas e exigiram da seleção brasileira mudanças de comportamento e até um acentuado jogo coletivo. A gente estava comentando assim que fica difícil destacar quem foi o melhor em campo. Vários jogadores se destacaram. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas duas partidas, se na tua visão uma tem ligação com a outra. Boa noite, vamos por partes. Kleber Xavier, Silvinho, eu vou responder. Maurício, Fernando, Matheus, Fábio, Anderson Paixão e o Tafarel. Obrigado por aguentar um cara que é chato pra caramba e que quer saber de tudo a toda hora. E eles têm sido incansáveis nessa busca de trabalhos e de informações e de conhecimentos. O segundo, eu quero parabenizar o grande espetáculo que foi hoje. A torcida aplaudiu com muitos méritos a equipe do Peru, com um nível de confiança muito alto do Peru. De uma grande vitória que vinha, arrojada, no primeiro tempo agressiva, no seu meio para frente, e que só nós conseguimos nos impor na medida que no segundo tempo também a aceleração do Peru estava muito forte e naturalmente ia cair um pouco. E aí os espaços de articulação de jogadores criativos e móveis, eles começam a aparecer. E aí apareceu o conjunto e as individualidades, Paulo, que tu te referias, em cima dos espaços. Começou a cortar muito o Neymar, abriu a mobilidade do Coutinho pelo lado direito, do Renato pelo lado direito e do Dani. Começou a agredir por aquele lado. Então nós temos uma equipe que ela começa a ter alternativas de lado, de saídas, quando ela tem no seu principal jogador, daqui a pouco uma marcação bem feita como ela é executada. E aí ele fica aguardando para ter uma outra transição, um outro momento, participar num momento mais avançado da jogada. Jogo muito difícil, muito feliz por ele, porque por esse grau de exigência, esse nível de enfrentamento que aconteceu. Eu não consigo linkar com a Argentina ainda. Eu só fiquei com o sentimento seguinte: pô, a gente ganhou um grande jogo, eu digo, vem para cá, é um jogo muito difícil. Daqui a pouco tu não... Eu queria assim, eu falei para eles terminarem a palestra assim, ó, eu quero jogar bem. Resultado a gente não consegue controlar. Futebol tu não consegue. Mas desempenho sim. Fico de novo contente com o desempenho. Hoffman, pode ir, por favor. Tite, boa noite, parabéns por mais uma vitória. Dessas seis vitórias, hoje eu tive a impressão que foi a que você mais mudou a seleção. Inverteu de novo o Renato Augusto com o Paulinho, abriu o Renato Augusto, centralizou o Felipe Coutinho, muito pela dificuldade imposta pelo Peru. Foi o jogo mais difícil desses seis? Cada um teve uma característica, não é? Nós conseguimos agredir e trabalhar a bola quando furava a primeira linha de marcação do Peru no primeiro tempo. Em contrapartida, se nós errássemos, também havia a criação do Peru. Também havia a infiltração. Também o Cuevas infiltrava, passava. Também tinha o Guerreiro no pivô para a chegada dos homens de trás. Então cada um tem um campo, ele é muito rápido. Eu falei para eles, eu digo, você, como é que eu falei? Ajusta fina um pouco mais o passe. Eu chamo assim de pé de pelica. Por quê? Porque se tu der o passe picado, a bola corre, tu vai errar e tu vai tomar um contra-ataque. Então ajusta um pouquinho melhor o passe, um pouco mais da triangulação próxima, para justamente evitar esses erros. A troca de lado, ela acabou sendo um aspecto dos dois jogos importantes, porque como o Renato tomou cartão, eu não costumo trocar por causa de cartão. Mas eu deixei a jogada se apresentar, e daí o Cuevas continuou trabalhando pelo lado direito nas costas do Renato, sobrecarregando. Porque o Fernandinho também tinha que fazer uma marcação no pivô, porque se a bola entrar livre no Guerreiro, tu vai terminar lá dentro do gol. Eu sei, porque fui campeão com ele no Corinthians. E nós tínhamos que cortar a linha de passe dele para ela não chegar no pivô. E o Fernandinho estava isso, então ficava sobrecarregado. Então, de novo, eu tentei deixar.
Tentei deixar. Mas aí o Cuevas infiltrava. Eu digo, não, Paulo, troca de novo. E aí o Renato com o Coutinho, o que eles têm? Já do trabalho anterior do Dunga. Porque o Renato jogou pelo lado direito. O que eles fazem? Eles fazem alternância de movimentos. Daqui a pouco o Renato abre e o Coutinho vem para dentro. Eles fazem essa rotação do lado direito. O segundo tempo foi bem melhor. Juliano. Tite, parabéns pela vitória, pelo resultado. Ontem você foi questionado na entrevista coletiva o seguinte: depois do bom resultado, da boa vitória sobre a Argentina, a goleada 3-0, que não dá para relaxar mesmo assim. Mas você termina o ano e tira um peso das costas pela maneira que você encontrou a seleção brasileira, a colocação na tabela de classificação? Cara, eu acho que não caiu a ficha ainda, vai cair a ficha na sequência. Vai cair a ficha de todo um trabalho realizado, de uma mobilização tida, muito grande, que... Eu disse que uma das características que o Gareca tem que ter, que eu tenho que ter, e todos os técnicos têm que ter, é que nós temos que ter coragem, porque a gente é muito exposto. Ganha, tu é o melhor, perde, tu é burro. E a gente tem que encontrar ainda, eu quero fazer um meio termo para essas situações, e saber que um técnico, juntamente com uma equipe, juntamente com um grupo de trabalho, ele tem que dividir todas essas situações. Agora, eu não esperava e já vou agradecer ao Papai do Céu bastante, cara. Não sei se eu mereço isso, não sei se eu mereço, mas que eu estou muito feliz, eu estou. Wellington, por favor. Ô, Tite, para você, o Felipe Coutinho foi o jogador que mais evoluiu na seleção brasileira, daqueles que você trouxe, da maneira que joga. Hoje, por exemplo, chamou o jogo para si quando a coisa estava mais complicada em cima do Neymar, como você colocou. Que avaliação você faz do Felipe? E hoje a gente tentou também fazer um mecanismo de dar... Como eles marcavam bem, tanto o Coutinho como o Neymar, o Gabriel tem que aprender a fazer aquele movimento de facão nas costas dos laterais, mas não já direto. Ele vem e faz uma finta para depois puxar fundo. E a gente ficava com a marcação amarrado, os dois jogadores, pelos laterais, e nós às vezes não tínhamos essa profundidade. Também melhorou nesse aspecto no segundo tempo. Aí eu falei assim, Neymar, fica com liberdade para flutuar. Pode rodar o Coutinho, daqui a pouco fica aberto, vocês dois alternem esse movimento. E pela qualidade, mas é pela qualidade, não adianta eu passar a orientação. E também porque era desumano, não tinha condição do Peru continuar com aquele ritmo tão intenso como estava. Ia baixar um pouquinho, nós também. Mas aí fica um jogo mais jogado, mais triangulado, mais passado. Aí a gente consegue tirar vantagem. Ahora una pregunta a la prensa peruana, por favor. Profesor Tite, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Aun cuando usted dice que es a veces un poco difícil tratar de imaginar cómo es un partido, hoy le tocó a su selección, que pasa un gran momento, pasar por momentos de preocupación. Sim. O início ¿Cuáles fueron esos momentos de preocupación? Principalmente o início do jogo foi acelerado. E a primeira chance de gol quem teve foi o Peru, que ela deu no pau. Alternou, depois nós tivemos também oportunidades. No primeiro tempo foram iguais. No segundo tempo nós fomos superiores, bem superiores. Ela teve, mas teve com um nível de concentração, de confiança, com uma energia da torcida. Só quem está aqui, quem está fora assistindo é fácil. A energia que o torcedor passa aqui para dentro do campo e o espetáculo que teve, é difícil. Eu sei que vocês peruanos estão doídos, mas é digno. A gente sentia o corpo, errava, o torcedor trazia o atleta de volta para dentro do jogo. É bonito fazer, claro que eu estou mais contente com o espetáculo tendo vencido, mas fica aqui o meu registro e o respeito à qualidade, ao trabalho do Gareca, ao torcedor que trouxe e o grande espetáculo que aconteceu. Seu Osiris, por favor. Professor Tite, o Paraná lhe abraça e lhe agradece. São 6 vitórias consecutivas, o senhor alcança o recorde de 1969 da seleção brasileira para a preparação da Copa de 70. A pergunta é o seguinte, professor: eu tenho acompanhado bem o trabalho da seleção brasileira. Me pareceu o jogo mais difícil. Esse jogo mais difícil, pela voluntariedade e a celeridade do Peru, foi altamente estafante para o Brasil.
O seu time aprendeu a sofrer? Está preparado para sofrer? Ele está preparado a ter um nível de concentração altíssimo. Porque se nós não tivéssemos esse nível de preparação e não soubéssemos, não respeitássemos o Peru ia nos atropelar hoje. Então fica aqui o reconhecimento. Mentalmente muito forte a equipe. Porque ela poderia sair de um resultado onde ela venceu com o tamanho e com a grandeza da Argentina, e natural e humanamente tu baixar a guarda. O que nós fizemos desde o início? Não. Nós respeitamos muito a qualidade. A gente sabia do Cuevas, da articulação, a gente sabia do Guerreiro, a gente sabia da velocidade dos lados, das opções, do chute de média distância. Nós tínhamos conhecimento das virtudes e, mais do que conhecimento, aprendemos enquanto humanos, e nós falamos na palestra, a respeitar o outro lado. Porque se tu não fizer e tu não tiver isso, tu fica com soberba. E soberba é o primeiro passo para te perder. Por nós respeitarmos, nós mantivemos um nível de atuação equilibrado no primeiro tempo, porém bem superior ao segundo. Vamos às 3 últimas perguntas, começando aqui, das 3 últimas perguntas. O Tite, desde a sua estreia como técnico da seleção com a vitória lá em Quito contra o Equador, né, 6 jogos, 6 vitórias, e agora pela primeira vez vai ter um tempo considerável até o próximo jogo, que é só em março contra o Uruguai, né, pelas eliminatórias da Copa. Tem praticamente 4 meses até lá, sem convocação. O que você vai fazer até o próximo jogo das eliminatórias, Tite? Primeiro eu quero pegar o link da pergunta anterior e dizer assim, ó, vocês são culpados de hipervalorização de técnicos. Vocês ficam colocando e nominando técnico e depois a mesma coisa assim, mas valoriza demais. Vocês são os primeiros a ficar valorizando. Então, para quem está ouvindo, tem que saber que é um trabalho coletivo muito forte para que as coisas lá dentro aconteçam. E que o técnico aqui, eu quero ser porta-voz de outros técnicos, a gente não fica se autodivulgando. Segundo, já está programado com o Edu, que vai estar restabelecido do problema dele. Ele já tem programado uma série de viagens, onde nós vamos acompanhar os atletas que são convocados e outros que não foram convocados, e que estavam em convocações anteriores. Só para te dar um exemplo, Elias, eu quero ir assistir o jogo do Elias. E outros mais que foram... Luiz Gustavo, eu quero assistir o jogo do Luiz Gustavo. E de todos os outros, para que eu tenha o maior número possível de conhecimento e de acompanhamento para que eu seja justo. Vou errar, mas eu vou estar acompanhando e trabalhando nesse momento, mesmo não tendo jogos. Profesor Tite, José Luis Orbe de Antalya Radio, en la ciudad de Tarapoto. ¿Tite se siente feliz con la filosofía asimilada por los jugadores de la selección brasileña? Pregunta número 1. 2. ¿Usted cree que todavía falta trabajar en la zona posterior, en la zona defensiva, para que se haga más sólida esta selección? Na segunda parte, a solidez defensiva nós ativemos e viemos mantendo. O Peru no primeiro tempo foi a equipe que mais teve perigo. Oportunidades elas foram aquela do pau, uma outra, mas gerou perigo. Perigo porque transitava perto da nossa área, em lances de infiltração difícil, por méritos do Peru. Porque ela tem essa solidez, é uma característica dela. Ela precisa evoluir no aspecto criação também. Ela precisa saber sair de momentos difíceis, onde a marcação do Neymar, daqui a pouco tu criar um mecanismo, aí compete a mim, daqui a pouco de uma flutuação, de gerar superioridade numérica no meio campo. Bola parada, ela pode melhorar, apesar de nós termos no primeiro tempo 2 claríssimas. Não, uma no primeiro e uma no segundo. Foi isso, eu acho. Uma no primeiro e no segundo. Mas tem, o que mais, sintetizando a resposta, o que mais, eu digo, ela tem potencial de crescimento, essa equipe. Isso me deixa feliz. Contente pelo desempenho, com potencial de crescimento. A última, por favor, Tino. Ô, Tite, hoje o torcedor brasileiro é capaz de escalar a seleção do início ao fim. Ele enxerga um camisa 9 que não havia, enxerga um que vinha da China e não vinha bem aproveitado. Enfim, suas apostas foram bem sucedidas.
Só que agora a seleção para de jogar, em março do ano que vem a realidade pode ser outra. Alguns jogadores podem estar machucados, fora de forma, e desfigurar essa configuração que você conseguiu. Você gostaria que a Copa do Mundo começasse daqui a 3 dias? Sim, a segunda parte. E a primeira, eu ia falar um que parou. Que ruim que parou. A gente queria dar sequência, isso é ruim profissionalmente. A gente dá sequência, o trabalho ele é ruim. É aquele reinventar que eu tenho que ter em relação a técnico, porque eu digo, pô, quero dar continuidade, ajustar aqui, vai lá, daqui a pouco sai. Interrompe. Bom, eu tenho que me virar nessa história toda. Muito obrigado, gente. Muito bem, ouvimos aí o Tite, toda a entrevista coletiva do técnico Tite. Eu interrompi os melhores momentos da vitória da Argentina. Daqui a pouquinho a gente retoma a Argentina que venceu a Colômbia. Tem essa situação, né, Muricy? O técnico do clube trabalha diariamente. Agora o Tite para e volta em março. Mas é impressionante, com esse pouco tempo de treinamento que ele tem, como é que ele conseguiu, né, dar esse desenho tático para os jogadores, dar confiança aos jogadores com pouco tempo. Então, sinceramente, pelo que ele já mostrou só nesse tempo, eu não fico preocupado não, de ficar 4 meses sem trabalhar não, mesmo porque também, como ele falou, ele vai andar pelo mundo todo para observar jogadores. Mas o time já comprou a ideia, já sabe o que faz dentro do campo. Então, com certeza, ele não vai ter tanto trabalho não no recomeço. Noriega, o que você destaca na entrevista do Tite? Eu acho que ele viu o jogo que todo mundo viu e ele tem muita confiança na questão da equipe de trabalho. Né? Você vê que desde o começo da resposta ele já chama todo mundo, é o cara que observa o adversário, ele citou uma equipe grande de trabalho, o cara que foi ver Peru e Paraguai, no Paraguai, por exemplo, e trouxe informações, é o Silvinho, é o Kleber Xavier, que chegou aqui ao estádio, na entrevista ao Eudes falou do Carrillo, e o Carrillo foi o jogador que deu mais perigo para a seleção brasileira no primeiro tempo. Acho que tudo isso foi bacana, de ver como o Muricy sempre nos nossos papos aqui fora do ar, ele fala que tem muita gente trabalhando e tem muita informação, né? E eu sempre gosto de destacar o seguinte, ter muita informação todo mundo tem. O que você faz com essa informação? Quando você transforma essa informação em conhecimento, é que transforma um trabalho em excelência. Alguma coisa mais a destacar, Muricy? Não, eu acho que nós estamos realmente passando um grande momento, até o segundo gol, nosso é o primeiro do Gabriel. A gente falou de sorte, realmente a sorte procura quem está trabalhando mesmo, né? Mas o que me chama a atenção realmente é a segurança da comissão técnica, porque isso é muito importante. O jogador, quando o técnico para, a comissão técnica para e começa a falar coisas que o jogador compra. Senão, se você não tiver uma boa conversa, se o cara não tiver o conhecimento, por exemplo, que o Tite tem, né, e se preparou para isso, o jogador não compra essa ideia. Então é muito legal. Muricy, você que é um grande treinador e durante muitos anos comandou grandes times, você, treinador, percebe quando o jogador não compra a sua ideia? Ah, percebe, com certeza percebe. E quando percebe, você tem que chamar algum jogador ou outro e se aproximar do atleta. Porque o atleta, você tem que se aproximar, porque quem faz mesmo o espetáculo é o jogador. Então você percebe que o cara não comprou a sua ideia. Porque às vezes o cara também tem outros tipos de treinador que ele gosta, não gosta disso aqui. Então o cara tem que se aproximar desse jogador, explicar um pouco melhor, né? Perguntar se tem alguma dificuldade no treinamento, no próprio jogo, e aí modificar o que tem que ser modificado. Muito bem, vamos voltar a falar da Argentina. Será que os argentinos compraram a ideia de Edgardo Bauza, Noriega? Acho difícil porque ainda não tem ideia. É verdade. Tá no sufoco.